Olá, terceiro ano, bom dia para todos vocês. E na nossa aula de arte de hoje, nós vamos dar início a um novo capítulo, né? Já que encerramos o capítulo 7, que a gente trabalhou um pouquinho a questão do diário, também o diário ficcional, e também realizamos atividades sobre esses dois, né? Fizemos uma atividade sobre o diário, falando sobre o nosso dia a dia, né, sobre coisas reais que aconteceram de verdade, e depois fizemos um ficcional, ou seja, de um personagem que nós criamos, damos vida a ele e inventamos um dia inteirinho desse personagem fictício. Agora vamos começar o capítulo 8, que se chama A Voz de Cada Um. Então, podem abrir aí, por favor, na página 92, 92. Assim que vocês abrirem nessa página, vocês vão logo se deparar com pessoas fazendo atividades que estão relacionadas à nossa voz. Só para lembrar, esse capítulo, ele está bem especificado, tá? A gente vai estar trabalhando a música, tá bom? Então, vamos lá. Temos quatro círculos aqui nessas duas páginas, logo de abertura do capítulo. Todas as quatro imagens estão mostrando o quê? Pessoas. E elas estão trabalhando as suas vozes, tá bom? Então, vamos lá. No primeiro círculo, nós temos crianças, várias crianças. Como será que se chama quando várias crianças ou várias pessoas, podem ser adultos também, estão juntos, cantando juntos? Um coral. Tá? Então, esse primeiro círculo está relacionado a um coral de crianças, estão cantando todas juntas. E o segundo círculo tem uma mulher cantando ópera, tá bom? No terceiro, esse está bem claro pra gente, né? É um rapaz que está gritando. E no último círculo, que já está na página 93, é um ator declamando, lendo uma poesia ou algo do tipo, algo importante, está se apresentando, então ele está declamando, tá bom? E logo na abertura, além dessas fotos, que está mostrando pra gente várias composições musicais, a gente tem uma pergunta. Ela diz o seguinte: você sabia que a voz humana é um instrumento musical? A gente costuma pensar que instrumento é somente aqueles objetos percussivos, né? Ou pode ser de sopro, ou pode ser de percussão, onde a gente usa as mãos para tocar, ou pode ser de corda. Mas não, a nossa voz também é um instrumento musical. Para a gente poder ter uma letra de uma música cantada, a gente precisa utilizar a nossa voz para cantar, não é? Então vamos lá. De acordo com essas imagens e tudo o que a gente falou até agora sobre essa abertura, vamos aí tentar responder o trocando ideias. E claro, se vocês puderem estar respondendo escrito mesmo aí no livro de vocês, vai ser muito melhor, tá? Então, de acordo com cada pergunta que eu fizer, você vai pensando, relacionando com o que a gente conversar por aqui e vão respondendo. Então, vamos lá. Primeira pergunta do Trocando Ideias. Nas imagens, o que as pessoas estão fazendo? A gente já respondeu, né? As pessoas estão fazendo várias atividades relacionadas à voz. Então, uma é um coral, a outra é uma ópera, o outro está gritando e o outro está declamando, tá bom? Na segunda pergunta, a voz é uma característica pessoal, ou seja, cada pessoa tem a sua voz. Descreva algumas diferenças entre as vozes das pessoas. Quais diferenças a gente pode dizer aqui? Pode ser algo bem simples, tá? Pensa aí um pouquinho. Primeiro que nós temos vozes masculinas e temos vozes femininas, né? De acordo com a pessoa, se a pessoa é uma mulher ou se a pessoa é um homem. E as vozes podem mudar também, elas podem ser mais agudas e também podem ser mais graves, ou seja, elas podem ser mais altas, a alta é quando ela é aguda, tá? Ela pode ser alta e pode ser uma voz mais grossa também, ou mais fina. E ela também pode ser uma voz mais baixa, que é uma voz grave, ou também pode ser grossa, tá? Então a voz pode ser grossa, fina, pode ser aguda, pode ser grave. E isso vai mudar para cada pessoa. E claro, não só mulheres têm vozes mais agudas. Acontece sim alguns homens terem a voz um pouquinho mais fina, então um pouquinho mais aguda, tá bem?
E isso não diferencia em nada, tá bom? E última pergunta. Como você imagina que sejam essas diferenças nas pessoas e no grupo representados nas fotos? Como será que acontecem essas diferenças, gente? Pensem aí um pouquinho. Vamos lá. Se a gente viu que cada pessoa tem uma voz diferente e algumas das diferenças que a gente pode indicar são vozes agudas, graves, finas e grossas, a gente pode dizer muito rapidamente que essas crianças possivelmente tenham vozes mais fininhas por serem crianças, né? A mulher da ópera, ela pode ter uma voz mais aguda, é uma voz bem mais alta, ela está cantando ópera, né? Ou também pode ser mais grave, vai de acordo com a pessoa. E nós temos o homem que está gritando. Qual será a característica dele? Pensem aí um pouquinho. Pode ser uma voz mais forte, não é? Nesse caso. E o rapaz que está declamando, esse ator aí que está declamando, como será a voz? Como será que a gente pode fazer essa diferença? Imaginem aí. Talvez possa ser uma voz mais grave, ele está falando mais baixo, e a voz pode ser mais grossa, então pode ser mais grave. Muito bem, agora passem a página, por favor. Agora estamos na página 94, tá bom? Que tem logo aí, soltando a voz. Logo de início, ele traz um textinho que, de certa forma, é bem importante. Me acompanhe aí, por favor. Ele diz o seguinte: a voz humana é utilizada para comunicar, para cantar, expressar sentimentos, ações e intenções. Ela é fundamental em nossa comunicação desde que somos bebês. E por ser algo tão natural dos seres humanos, ela também é utilizada na arte musical, especialmente no canto. Só lembrando, gente, sabemos que algumas pessoas, acontecem delas nascerem ou por algum outro motivo, elas ficarem mudas, né? Elas não conseguem emitir as suas vozes, por isso elas se comunicam através das libras. É isso que são as línguas de sinais. Não deixa de ser um tipo de comunicação, tá bom? Aí logo abaixo o texto continua e ele faz uma pergunta. Você já reparou como a voz sai de seu corpo? Já pararam para pensar nisso? Não? Então vamos lá, continue me acompanhando. A gente sabe que a nossa voz, ela é produzida através de pregas vocais, né? O que a gente também pode chamar de cordas vocais, que ficam aqui na nossa garganta. Até aí tudo bem, né? Compreendemos isso. Vamos então ver aqui o passo a passo de como isso acontece direitinho. Bem, no primeiro quadradinho rosa diz o seguinte: o pulmão, por meio de um músculo chamado diafragma, impulsiona o ar, que funciona como combustível da nossa voz. Ou seja, o diafragma é como se ele desse um impulso, desse uma força para que o pulmão jogue o nosso ar e a gente consiga emitir a nossa voz. Segundo passo, o ar passa pelas pregas vocais, ou seja, pelas cordas vocais que a gente tem aqui na nossa garganta, né, que se localizam na laringe também, mas a gente conhece por garganta, né, fazendo com que elas vibrem, tá? Então, o ar passa e faz com... Lembra um violão? Quando a gente toca, dedilha, ele não emite um som? Com a nossa garganta a mesma coisa. Quando o ar passa, essas cordas vibram, tá? O que faz sair a nossa voz. Por fim, os lábios e a língua e a boca, todos juntos, articulam o som e regulam a sua intensidade. Ou seja, através dos movimentos ou articulações que a gente faz com a nossa boca, junto com a nossa língua e tudo mais, a gente faz com que a nossa voz saia. E, claro, podemos organizar a voz, se ela sai mais alta, se ela sai mais baixa, tanto que a gente consegue gritar, a gente consegue falar mais baixinho, né? A gente consegue brincar um pouquinho aí com essas intenções da voz. Logo abaixo, nós temos uma atividade prática. Eu vou fazer aqui com vocês agora, tá bom? Então é o seguinte, vocês podem já ter se perguntado por que é que eu tô com uma bolinha. Inclusive, vou até encher um pouquinho mais. Olha só, nós vimos que é toda uma sequência, né? A gente precisa do pulmão,
a gente precisa dar toda a nossa boca, precisa que o ar volte saindo do pulmão e passe pelas cordas vocais para poder a nossa voz sair. Até aí tudo bem. Aí nós temos nessa atividade prática uma forma bem simples da gente começar a se perceber melhor, tá bom? Vamos lá. O primeiro passo, ele pede para a gente respirar e perceber essa ação que o diafragma faz, tá? Para tentar impulsionar o nosso ar, o ar que entra para dentro do nosso corpo. Então, ele pede para a gente colocar a mão na barriga, inspirar e expirar o ar. A mesma coisa, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca, tá? Ou pode soltar pelo nariz também. Vocês podem colocar a mão na barriga e sentir, então, ó. Quando a gente faz isso, percebemos que a barriga enche e a barriga seca. A mesma coisa pode acontecer com o balão. Estão vendo? Quando a gente sopra o ar para dentro dele, ele enche. Então, imagine que isso aqui é a nossa barriga. Quando a nossa barriga fica assim cheinha, né? Quando estamos com o ar dentro. Mas quando a gente sopra, a nossa barriga seca, igual o balão, tá? Acontece da mesma forma. Vamos lá agora passar para a segunda questão da atividade prática, que está na página 95. Ele pede para a gente inspirar bem devagar, contando silenciosamente até 5, tá? Ou até que os pulmões fiquem cheios de ar. Então, a gente vai puxar o ar pelo nariz e vamos contar silenciosamente até 5. Então, vamos lá? 1, 2, 3 e... Agora vamos soltar. Tá? Muito simples. Agora vamos passar para a terceira questão. Ele pede para a gente repetir essa atividade, fazendo agora, emitindo o som da letra S. Então, tá bom? Na hora que a gente for soltar o ar, então a gente vai puxar o ar pelo nariz e vamos soltar com a letrinha S. A gente vai poder sentir o ar passando pela boca e também pelos lábios. Vocês vão poder sentir que eles vibram, o lábio vibra um pouquinho. Então, vamos tentar agora. Então, 1, 2, 3 e... Fim. Quarta questão, próxima etapa. Agora, a gente vai tentar inspirar o ar contando até 5, e expirar contando até 7. Então, a gente vai puxar contando até 5 e vai soltar contando até 7, tá bom? E depois, a gente vai fazer o mesmo, só que falando as vogais. Vamos lá primeiro fazer a primeira parte. Puxar até 5, soltar até 7, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Certo. Para a gente poder conseguir controlar bem direitinho essas respirações, gente, a gente precisa ter bastante controle da quantidade de ar que entra e a quantidade de ar que sai. Vocês puderam perceber que eu quase não consegui contar até 5 quando eu puxei o ar. Porque certamente quando foi no início, quando foi ainda no primeiro e na segunda contagem, eu já tinha puxado o ar demais. Então tem que ser bem equilibrado, tá? Agora vamos puxar contando até 5 e vamos soltar falando as vogais, tá? A, E, I, O, U. Então vamos lá. A, E, I, O, U. Muito simples também. São todas essas atividades, esses exercícios que ajudam a gente a perceber melhor como a nossa voz é emitida, tá? Percebemos também muito melhor como é que funciona a entrada e a saída de ar. E como é importante a gente saber equilibrar tanto a entrada como a saída, tá bem? Principalmente quando estamos em atividade física. Vamos lá, podem passar a página. Na página 96, a gente tem falando um textinho falando sobre o timbre. Vamos ver aqui o que é que o livro diz pra gente sobre timbre. Me acompanhem aí na leitura. Ele diz o seguinte:
Os sons podem ser graves, médios e agudos. Isso, inclusive, já vimos muito anteriormente. Antes de entrarmos na pandemia, a gente já tinha estudado sobre isso, né? Essa característica chama-se altura do som, tá bom? A altura. Os sons também podem ser fortes ou fracos. Essa característica é chamada de intensidade do som. Então, nós temos um som alto, né? Estamos relacionados ao som que tem altura e um som que tem intensidade, tá? Intensidade, se ele é forte ou fraco. A altura, ele pode ser agudo, médio ou grave. A outra característica do som que é possível perceber nos instrumentos musicais e também em nossa voz, que é o timbre. Algumas pessoas dizem que o timbre é a cor do som. E isso porque dois instrumentos podem emitir a mesma melodia, mas o som muda conforme o material de que esses instrumentos são feitos. Por exemplo, ao escutar a mesma melodia tocada por um violão e por uma flauta, é fácil perceber que são instrumentos diferentes, claro, né? Mesmo que as notas musicais tocadas sejam as mesmas, essa diferença é o timbre. Tá bom? O mesmo acontece com a voz, que muda conforme as características físicas de uma pessoa. Nossa voz é a única porque depende da formação das pregas vocais, do formato da nossa boca e da nossa musculatura e etc. Ou seja, somente a tudo isso que a gente já estudou um pouquinho anteriormente, assim que começamos a aula. Cada pessoa tem a sua voz. E isso também depende das características físicas, tá? De cada pessoa, como vimos aqui no livro agora. E como vocês puderam perceber, se dois instrumentos fizerem a mesma nota musical, mas que quando a gente vê são instrumentos diferentes e, claro, também de materiais diferentes, automaticamente o que vai diferenciar é o timbre. Porque vai mudar, vai ter alguma coisinha nesse som que está saindo que vai dar essa diferença. E isso também muda principalmente por conta do material que esse instrumento é feito, tá? Então, cada pessoa também tem o seu timbre. Cada pessoa tem sua diferença, algo que diferencia a minha voz da voz de vocês, tá? Cada um tem sua característica, tá bom? E logo abaixo tem o para ir além. Mas vamos deixar esse para ir além e os demais conteúdos nas outras páginas para a nossa próxima aula, tá bom? Para não ficar tão extenso e tanta coisa assim para a gente compreender. Então, por aqui é só isso, ó. Um beijão e até a nossa próxima aula.